7, 8, 9. Hey, bem-vindos! Hoje eu decidi compartilhar minha trajetória, saindo do inglês zero rumo à famosa fluência. Será que é necessário se matricular em um curso de inglês? E quanto aos seriados, quais foram os que eu assisti? As respostas para essas perguntas compõem o nosso tema de hoje. A propósito, essa última pergunta ela vai nortear o nosso vídeo. É necessário se matricular em um curso de inglês para atingir a fluência? Se você for um autodidata acima da média, parabéns, você pode conseguir. Mas se você for um pobre mortal como eu, não, você vai precisar de um curso de inglês, vai precisar da orientação de um professor. Afinal, não dá para abrir mão desse profissional que se qualifica, que estuda durante 4 anos para te dar as 4 habilidades que são fundamentais no processo de aprendizagem do inglês. O reading, que é a leitura, o writing, que é a escrita, o listening, que é a compreensão, o entendimento, e finalmente o speaking, que é a fala. Essas 4 habilidades são igualmente importantes. Certamente você terá mais dificuldade em uma ou outra. Eu tive mais dificuldade no meu listening, mas de qualquer forma você tem que praticar, tem que exercitar e é necessária a orientação de um professor, de alguém capacitado para te dar essas qualidades. Portanto, a minha sugestão é que você se matricule em um curso de inglês, para ter um contato inicial com a língua inglesa, conhecer a gramática e a partir daí sim, você poder imergir no universo dos seriados. É óbvio que você não pode abrir mão desses caras aqui, ó, dos livros didáticos, porque eles sempre me acompanham e são a fonte primária de aprendizagem. É evidente que em alguns casos você não pode fazer o curso de inglês por não ter condições financeiras, enfim. Mas nesses casos específicos, eu sugiro que você pelo menos adquira o livro didático, porque ele certamente vem com a mídia, né, com o áudio, para você acompanhar os diálogos e vai ter a gramática, você pode praticar, enfim, ele pelo menos te dará uma base para que você possa imergir no universo do inglês. Eu fiz o curso de inglês durante 2 anos e, paralelamente a isso, eu acompanhei alguns seriados que me ajudaram na composição dessa aprendizagem. Portanto, eu vou sugerir 3 seriados que vão te ajudar e muito aí na sua corrida rumo à fluência. O primeiro seriado que eu indico é chamado Magic English, que é uma coleção da Disney voltada para crianças a partir de 3 anos de idade. E não se esqueça, se você está tendo o primeiro contato com o universo do inglês, você precisa começar de coisas simples. Enfim, personagens famosos que estão no nosso imaginário e que vão ajudar a prender a sua atenção. Esse seriado tem cerca de 25 minutos cada episódio, são mais ou menos 33 episódios e são muito bem trabalhados, muito lúdicos, portanto eu super indico. Magic English é uma série para iniciantes, ó. O nosso segundo seriado é o Caverna do Dragão, no original Dungeons & Dragons. That was Venger. I am Dungeon Master, your guide in the realm of Dungeons and Dragons. É um seriado de desenho animado, criado em 1983, mas muito bem escrito, tem personagens incríveis, são 6 crianças americanas que se perdem no mundo da Caverna do Dragão após andarem numa montanha-russa. Eles passam os 27 episódios inteiros tentando retornar ao seu mundo, mas não conseguem. Mas o mais importante de tudo isso é que ele é muito viciante, é muito interessante e você vai se encantar com Caverna do Dragão. É claro que eu estou falando da Caverna do Dragão com o áudio original. You have no choice. Bobby, use your club. Whatever you say, Hank. Hey, I got him. Eu assisti pelo menos umas 15 vezes cada episódio, que tem cerca de 24 minutos, e continuo assistindo até hoje. Portanto, Caverna do Dragão é nossa segunda série e eu super recomendo para você. A nossa terceira e última série é um sitcom americano exibido entre 1994 e 2004. Portanto, 10 temporadas de Friends. Esse seriado conta a história de um grupo de 6 amigos que vivem na ilha de Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos. E como são 10 temporadas, são 236 episódios, falando sobre os mais diversos temas dentro de um contexto. Portanto, você vai melhorar muito o seu listening, a sua leitura, e cada episódio tem cerca de 22 minutos. Come on, this is my car. All right, listen, Mitzi. If you want this cart, you're gonna have to take me with it.
Essas séries são muito interessantes, seguem uma cronologia, ela vem da mais simples, que é o Magic English, passando pela intermediária, que é o Caverna do Dragão, para chegar então na mais complexa, mais rápida, que é o Friends. Portanto, com essas séries, com certeza você vai aprimorar o seu inglês, mas não basta você ver tudo isso para você se considerar fluente. Depois que eu fiz a minha primeira viagem internacional, eu percebi que não sabia nada do inglês, porque ser fluente no Brasil é diferente de você ser fluente em um país de língua inglesa. Porque você sabe, né? Nem sempre as coisas acontecem da forma que a gente planejou. Acredite. Evidente que quando eu fazia o inglês, eu praticava com os colegas e praticava com o professor. Mas somos brasileiros, temos o mesmo sotaque. E eu precisava falar com pessoas que tivessem o sotaque de um país de língua inglesa. E você sente essa dificuldade quando você viaja. Então a minha sugestão é que, além de fazer todo esse processo que eu já indiquei, que você procure praticar. Não apenas por texto, mas por conversa de voz, porque é aí que você se complica mais quando você tem que entender o que as pessoas estão falando. Então foi somente com a prática que eu atingi o que chamam de fluência no inglês. Olha só. Can you speak something in Portuguese? Eu gosto do pão de queijo. Oh, you are not bad like me. I'm not bad like you. You give me bad words. Oh my god! Yeah, exactly. How are you? Oi, tá bom. First, Just kidding. no, in Go, Portuguese. go. Oh my gosh. I'm just kidding. Go. What's the richest city of Brazil? My gosh. B. Você conseguiu? Quer falar alguma coisa no final aí do vídeo? Ah? Oh, não, em português não. Em português. O que eu quero dizer com tudo isso? Que inglês é um processo, é um investimento, requer tempo, requer dedicação e não cai do céu. Obviamente que você pode ter facilidade em pronunciar as palavras, mas a língua inglesa não se limita a isso. Você tem que ter um entendimento gramatical, você tem que saber se comunicar. O meu processo de aprendizagem levou cerca de 2 anos, mas cada um tem o seu tempo. Eu sou meio burrinho. De repente você consegue atingir a fluência com 3 meses, 4 meses, enfim. Cada um tem o seu tempo. Então essas são as minhas dicas de hoje. Eu espero ter contribuído aí no sentido de que você trace um plano rumo aí à fluência do inglês. Eu espero que vocês tenham curtido. A gente vai se ver no próximo vídeo. Forte abraço. Tchau. Fique aí com as minhas dancinhas. We can dance if we want to. We can leave your friends behind. Your friends don't dance, and if they don't dance, well, they're no friends of mine. I say, we can go where we want to, a place that they will never find. And we can act like we come from out, and we can dance. We can go where we want to, the night is young and so am I. And we can dress real neat from our hats to our feet and surprise them with a victory cry.